Então, vamos começando nossa aula de hoje. Alguns recados, não se esqueçam, quem não fez a AP, né? Ainda tem aí mais uns diazinhos, né? Nós estamos acabando aí o semestre, né? Tem algumas atividades para vocês fazerem, eu pus já a aula de ontem. Está no Classroom, a aula de ontem, atividade de ontem. Então, já tá tudo lá para vocês fazerem, tá bom? Não deixem de fazer. E vamos que vamos. Bom, ontem nós falamos, né? Bom dia, Dalgisa. Bem? Então, dando continuidade, né? Eu falei que a gente ia dar uma revisada aí nos conteúdos que foram abordados pelo CMSP, certo? Bom, então ontem nós fizemos um pouquinho disso, né? Então, ontem nós já começamos. O que eu passei para vocês? Eu passei um pouquinho sobre o tratamento de água e esgoto, né? Por quê? Porque ali fala sobre os processos de separação de misturas, alguns dos processos de separação de misturas, ok? Então, existem, né, assim, várias formas de se fazer essa separação, todo esse processo aí de tratamento de água e esgoto. Então, lá tem uma atividade para vocês fazerem, né, sobre isso. Bom, outro assunto que nós iríamos tratar era sobre processos de neutralização, ácidos bases, enfim, como funciona isso, né? Para isso, nós vamos relembrar alguns conceitos sobre ácidos e bases, principalmente, ácidos, bases e sais. Então, né, existe alguns conceitos aí que nós temos que retomar para a gente entender como que funciona o processo de neutralização entre um e outro, ok? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Cadê? Uai, cadê? Aqui. Então, deixa eu só para retomar, tá bom? Para a gente poder explicar melhor. Então, nós temos alguns tipos de funções. O que são funções? Funções são grupos, né, de compostos que têm as mesmas características e servem para as mesmas coisas. Apesar de serem compostos totalmente diferentes, assim, por exemplo, quando a gente pensa em um ácido, tá? Você fala assim, ácido corrói, ácido tem utilidades aí, só que o limão é um ácido, entendeu? Então, quais as características? Bom, as características básicas que a gente divide, então, o que acontece? Substâncias inorgânicas, temos 4 funções inorgânicas básicas: sais, ácidos, bases e óxidos, certo? Essas 4 funções, a gente fala que tem origem mineral, tá? Basicamente. Bom, para a gente caracterizar, antigamente pensava assim, né? Como que é? Por que eles tem algumas coisas que são iguais, né? Tem os mesmos, por exemplo, todo ácido, ele tem sabor azedo, né? Uns mais fortes, outros mais fracos, mas tem esse mesmo sabor. Então,
veio uma teoria do Svante Arrhenius. O que ele percebeu? Ele percebeu que toda vez que colocava-se essas substâncias na água, liberava um hidrogênio. Então, o que ele fazia? Ó, a gente chama de dissociação. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Os ácidos, eles sofrem um processo de ionização. Então, o que acontece? Quando ele coloca na água, por exemplo, nós temos aqui o HCl. Então, o HCl mais água, ele se separa, o H do Cl. Pô, na água ele se separa, formou um cátion. O que é cátion? É um átomo que perdeu um elétron. Para quem que ele perdeu? No caso, ele era hidrogênio e cloro. Quando eles se separaram, o cloro roubou aí o elétron do hidrogênio. Então, o hidrogênio ficou só com o seu próton. Ele tinha um próton hidrogênio, ficou sem o seu... Tinha só um próton e um elétron, ficou sem o seu elétron, tem só um próton. Por isso que ele é mais, carga positiva. O Cl-, ele pegou esse elétron, né? E virou um ânion. Cátions e ânions. Cátions perderam o elétron, ânions ganharam o elétron. O HF, daí ele falou assim, mas só tem dois, é claro que eles iam se separar assim. Mas e no caso do ácido sulfúrico, ó, H2SO4. Esse SO4 é o sulfato. O que ele aconteceu? A hora que ele se separou, ele não se separou em H, S e O. Ele não se separou assim. Ele se separou em H e o SO4 ficou junto. Da mesma forma que o HNO3, que é esse desenho que tem aqui, que é o ácido nítrico. Quando ele se separou, né? Quando ele colocou na água, quando ele dissociou, o que é dissociar? Dissolver, né? Ele dissociou, ele dissolveu e separou, dissociou, tirar sua associação, né? A palavra. Ele se separou em H para um lado e o outro pedaço tudo junto. Então, daí eles perceberam que toda vez acontece isso. E daí eles descreveram toda a substância que na hora que coloca na água, ele se separa dessa forma. Ele falou, tem as mesmas características. Quais são as características? Ó, peraí. Bom, ele possui o H+ de um lado, né, do lado direito, e do lado esquerdo, os outros, né, aí elementos, né, que nem HCl, HECN, HCO3, então, separou dessa forma. Ele entendeu que todos têm uma boa condução elétrica quando eles estão na água. Quando eles estão na água, todos conduzem bem a eletricidade, todos têm sabor azedo, todas essas ligações acontecem por ligações covalentes, né? Geralmente são tóxicos e corrosivos. Por que geralmente? O limão não é tóxico, tá? Pra gente, né? Só que eles são corrosivos, né? Todos são. Mas tem uns que são assim, que a gente não nota a corrosão em coisas básicas nossas, né? No nosso dia a dia, mas eles corroem aí de alguma forma. E daí, eles entenderam que eles mudam de cor com indicadores ácidos básicos. Essa parte aí que a gente tem que pensar. Quando ele reage com uma base, ele forma o sal e a água, que chama o processo de neutralização. Quando coloca o ácido em algum metal, né, ele libera hidrogênio. Então, ele vai soltar aquelas bolinhas. Bom, o que são esses indicadores ácidos bases? Geralmente é um composto orgânico, né? Por exemplo, fenolftaleína é um composto orgânico. Mas o que ele é? Ele é uma substância que quando você coloca em ácido, ele tem uma cor. Quando você coloca essa mesma, que nem a fenolftaleína, um exemplo bem básico da fenolftaleína. Fenolftaleína é um elemento, né, um composto aí, transparente, totalmente transparente.
Quando você coloca ele em uma solução com ácido, ele continua transparente. Quando você coloca ele numa solução com uma base, ele fica dessa cor. Ó, esse rosa aqui. Daí, se a base for forte, ele vai ficando cada vez mais rosa. Se a base for fraca, ele tá ficando cada vez mais fraca. Tem outras substâncias, por exemplo, tem o azul de bromotimol. O azul de bromotimol, na verdade, ele fica em substâncias azuis, em substâncias e em base verde. O amarelo de metila o laranjado de metila. Enfim, tem uma substância que ele fica amarelo no ácido e verde na base. Então, a gente vai mudando isso. Por que serve isso? Para a gente indicar o que é um, o que é outro. Então, quando a gente faz essa identificação, a gente consegue saber a diferença, tá? Então, esses são os ácidos. Então, aí nós temos aí vários tipos de ácido, a gente classifica, tem ácidos que têm hidrogênio, 2 ou 3 ou 4, tem ácidos fracos, fortes. Como que a gente dá o nome? Então, geralmente é ácido e põe o nome do elemento, do ânion, né? Então, por exemplo, daí a gente muda só a terminação, né? Bom, e depois nós temos aí as bases. Nosso tema da aula hoje não é estudar afinco ácidos, bases, sais e óxidos, tá? É só o processo de formação dos sais, tá bom? Da neutralização, por isso que eu só tô passando por cima, tá bom? Bom, as bases, daí eles entenderam, legal, o ácido é isso, entender. Aí começou a estudar outros elementos para saber o que que é base, o que que não é. E daí eles entenderam que é o seguinte, e tem substâncias que na hora que você coloca na água, ao mesmo tempo que o ácido liberava o cátion H+, né, hidrogênio mais, as bases liberavam um ânion chamado hidroxila. O que é esse ânion hidroxila? OH-. O OH- não se separava, ficava lá separadinho. Então, daí eles entenderam que a base, quando ela colocava na água, ela se separava dessa forma. Todos os elementos todas as bases se separavam dessa forma. Então, como que é o composto aí? São substâncias que têm um OH- do lado direito e do lado esquerdo algum cátion, né? Então, ele é ligado a metais. Enquanto que o ácido é a metais, aqui são metais. Então, por exemplo, NaOH, que é hidróxido de sódio ou soda cáustica. CaOH2, Ca vem de cálcio, hidróxido de cálcio. MgOH2, hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é o leite de magnésia que toma-se aí quando está com problema de estômago, né? Também eles perceberam algumas características. Uma boa condição elétrica quando ele está em solução aquosa, ou seja, ele conduz a eletricidade, né? Quando ele está em água. Também muda de cor sobre certas substâncias, desculpa, chamadas indicadores ácidos bases. Ele tem uma coloração avermelhada, por exemplo, com a fenolftalina. Ele fala avermelhada, mas na verdade é pink, tá? O ácido tem sabor azedo. A base, ele tem sabor adstringente. A sabor adstringente, sabe aquele que amarra a boca? Banana verde, sabe aquele negócio que fica aquela coisa amarrada a boca assim, estranha? E quando eles estão com ácidos, eles produzem sal e água no processo de neutralização, tá? Bom, também, quando eles se separam, então, ó, NaOH vai ficar Na de um lado, OH- para o outro. MgOH2 vai ficar Mg2 mais para um lado, OH- para o outro. AlOH3. Deixa eu explicar esse processo de neutralização para vocês, de dissociação. Ele também tem bases fortes, fracas e
moderadas, também são, algumas são solúveis em águas, outras não. Deixa eu só explicar uma citação aqui para vocês. Ó, deixa eu compartilhar aqui. Quando nós temos uma solução, por exemplo, que nem aqui, ó, o MgOH2. Quando eles se separam, quando a gente coloca em água, ele fica assim, ó, Mg2 mais OH menos. O que significa isso daqui, ó? Isso daqui a gente chama de valência, certo? O que é essa valência? Se a gente olhar lá na tabela periódica, ó, a gente vai olhar lá na tabela periódica, o Mg tá aqui, ó. Aqui, a primeira coluna, todos vão ter um elétron sobrando. Aqui, todos vão ter 2 elétrons sobrando. Nessa daqui, 3 elétrons sobrando. Nessa, 4. Então, o que acontece? Esse 2 mais aqui significa que ele tem 2 elétrons na sua última camada. Pela regra, ele precisa ter 8 elétrons na última camada para ficar estável. Ele sempre vai buscar 8 elétrons na última camada, só que ele tem 2. Vocês concordam que é muito difícil ele receber 6 do que doar 2? Então, esse mais aqui é porque ele está doando 2, certo? O oxigênio, ele tem 6 elétrons, ó. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, né? O oxigênio também precisa de 2. E o hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Então, o que o hidrogênio faz? O hidrogênio, quando ele se liga com o oxigênio, legal, esse daqui passa para ele, tá? Só que daí ele vai ficar com 7. Ainda vai faltar 1. Ó, falta 1 aqui. Por isso que aqui tem um menos. Esse daqui tem 2. Então, quando ele vai se ligar, o que acontece? Dá uma olhada. Ó, o OH-, ele vai ficar com 7, ó. O oxigênio tinha 6, o hidrogênio 1, ele ficou com 7. O magnésio, ele tem 2. O que acontece? Beleza, dou 1 aqui. Resolveu a vida do magnésio? Dou aqui, ok. Ele tinha 7, ganhou mais 1, ficou com 8. Perfeito. Resolveu a vida do magnésio? Não. Então, o que ele faz? Ele pega um outro composto de OH-, juntou aqui. O que acontece? Ó, esse daqui ficou ok e esse ficou ok. Então, por que tem 2 aqui? Porque o Mg precisa de 2 OH- para se estabilizar. Então, essa estabilidade vem daí, tá? Quando ele se liga para poder se estabilizar. Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu voltar lá rapidinho. Vamos ver o que são sais, então, daí a gente volta ali no processo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vai. Então, ó, os indicadores, né? Eles são, então, são as substâncias, né? Que ele vai ficar aí, vai mudar de cor. Então, fenolftaleína no ácido ele é incolor, na base ele fica rosa. O tornassol
O tornassol é um papel, geralmente está num papelzinho, tá? Então, no ácido ele vai ficar rosa, na base ele fica azul. Então, você coloca assim, esse papel de tornassol, né? Você coloca, é uma tirinha, você coloca no ácido, ele vai ficando totalmente rosa, na base ele fica azul. Interessante para você saber o que é. Nossa, mas por que que eu preciso saber isso? Bom, depende, né? A gente precisa entender a questão do pH. E daí, para isso, nós fazemos esse processo aí, né? Então, nós temos uma escala, tranquilo. Bom, quando um ácido reage com uma base, ele forma um sal, tá? O que que acontece? São compostos iônicos que apresentam um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, são encontrados na natureza, geralmente sob forma de minerais, né? Ou no cloreto de sódio, no sal de cozinha, por exemplo. A maioria tem sabor salgado, por isso que vem aí do sal, tá? Alguns apresentam alta solubilidade em água, outros nem tanto. Que mais? Conduzem eletricidade quando estão na solução ou quando eles estão derretidos, geralmente são sólidos e podem ser obtidos da união entre ácidos e bases. Então é aqui que eu quero chegar. Quando a gente tem um ácido e uma base, quando eles se juntam, eles formam aí o ácido. Então, da onde vem isso? Ó, tá muito grosso aqui. Então, ó, nós temos aqui, ó, um ácido HCl, ele se juntou com uma base NaOH. Beleza, o que que acontece com isso? Bom, eles vão se separar. Lembra que lá tá marcado lá ele fala como que eles se separam, como que eles dissociam, certo? Coloquei em água aqui, ó, em solução aquosa, tá? Eu falei para vocês que eles vão se separar, ó, H+, Cl-, certo? Que a gente acabou de ver aqui. Esse também vai se separar. Vai se separar como? Na OH-. Beleza. Daí, eles se rearranjam. Como eles se rearranjam? Dá uma olhada. O Cl- vai juntar com o Na+. Então, o que que ele vai formar? NaCl. Por que que eu ponho o Na primeiro aqui? Porque primeiro o cátion, depois o ânion, tá? Beleza. O H+ vai se juntar com o OH-. Então, vai ficar mais H. Opa. H-O-H. Juntei aqui, ó. OH, OH. Esse daqui formou um sal. E esse daqui, ó, H2O. Então, aqui se formou um sal. Então, o sal, ele vem do ânion do ácido com o cátion da base. Vamos pensar em um outro agora. Vamos supor, ó. Nós temos aqui um ácido, vamos lá. H. Deixa eu pensar aqui, peraí. Ácido carbônico. Um ácido carbônico. Opa. O ácido carbônico,
se junta com uma base, uma hidróxido de cálcio. Bom, o que vai acontecer? Eles vão se separar aqui. Aqui vai ficar H+, CO3, 2 menos, ó. Aqui tá. O que acontece? A gente inverte as cargas. Ca2 mais OH menos. Juntou-se esse com esse, então vai ficar, ó, CaCO3 mais, ó, juntou esses dois, H2O. Quando a gente sabe, ó, quando a gente vai montar o composto, o que a gente faz? Ó, H+, CO3. Então, esse daqui é o sal, carbonato de cálcio, que ele veio de um ácido carbônico mais hidróxido de cálcio. Ó, quando a gente tem essas valências, na hora de escrever o composto, o que eu faço? Eu inverto. Por quê? Lembra que eu falei? Ó, aqui é 2. Ele precisa de 2 elétrons. Cada um aqui tem 1. Então, esse daqui indica a quantidade de átomos, esse 2 aqui, que eu precisei para juntar. Ó, se aqui tem mais, aqui significa que eu tenho um 1 aqui, certo? Então, eu não tenho mais nada. Então, esse daqui, ó, quando ele tá, esse 2 menos ou 2 mais, é a quantidade de elétrons que ele precisa. E daí, por que eu passo ele para baixo aqui? Porque aqui vai estar indicando quantos átomos eu precisei para fechar essa parte aqui. Entenderam como se forma um sal, então? Bom, na indústria química, a gente quer neutralizar. Para a gente neutralizar alguma coisa, a gente usa um processo que chama titulação. A titulação, o que é? Nada mais do que fazer um processo químico aonde eu vou neutralizar um ácido. Por exemplo, a gente tem no solo. Eu tenho que corrigir o pH do solo. O que é corrigir o pH do solo? O solo está muito ácido, eu preciso tirar essa acidez do solo, tá? Como é que eu vou fazer? Eu coloco alguma coisa que ele vai deixar de ser ácido. Quando a gente faz o processo, ó, um ácido, quando eu junto com uma base, ele forma o quê? Sal mais água. Então, ou seja, se eu tenho um ácido e eu não quero mais que tenha esse ácido, eu quero neutralizar esse ácido, o que eu faço? Eu coloco uma base. Quando eu coloquei uma base, o que acontece? Ele vai deixar de existir ácido, não vai mais ter base e vai formar um sal e água. É isso que eu quero. Mas, por exemplo, e se eu não quiser neutralizar ele inteiro? Mas ele está muito ácido. Acontece, por exemplo, quando a gente está em casa fazendo um molho, por exemplo, molho de tomate. Está muito ácido. O que a gente pode fazer? Eu tenho que tirar um pouquinho a acidez. Então, eu posso colocar um pouquinho de base, não muito. Por exemplo, eu tenho bastante ácidos. Eu posso colocar um pouco de base, mas não o suficiente para acabar com todo o ácido. Não acabei com todo o ácido, mas eu coloquei um pouco de base. O que eu vou ter? Eu vou ter um ácido fraco. Por quê? Porque eu tirei bastante ácido, vou ter sal e vou ter água. Ou seja, se eu quero diminuir, eu coloco um pouco de base, eu não preciso colocar muita base. Se eu colocar o suficiente para ele neutralizar, legal. Então, o processo de titulação nada mais é do que isso. Olha o que eles fazem. Por exemplo, eu
eu tenho um ácido, né? Eu coloco um ácido dentro, eu tenho um que a gente chama de pipeta. Nossa, que coisa feia isso. Pipeta, ou, né? Pipeta não, desculpa. Eu coloco ele dentro de um recipiente de vidro, esse ácido. Ó, coloquei. E ele tem aqui o quê? Uma torneirinha e ele vai pingando. Eu tenho uma torneirinha aqui. Eu coloco aqui um ácido. Aqui eu coloco uma base mais um indicador. Por exemplo, se eu coloquei uma fenolftaleína, ele não vai ficar rosa? Que eu falei para vocês, ele fica rosa, certo? Daí, o que eu vou fazer? Se eu tiver, por exemplo, a concentração, eu sei exatamente qual a concentração disso. Eu vou colocando o ácido aqui e eu vou pingando. Vai pingando o ácido aqui, vai pingando, vai pingando, vai pingando. Eu falei para vocês que quanto mais rosa, mais forte ele é. Eu vou pingando o ácido aqui até que isso daqui vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chegar, que a gente chama uma reação total, quando a gente fala que ele virou, enquanto eu tiver mais base, ele vai estar rosa. Quando eu tiver mais ácido, ele vai ficar transparente. Por quê? Porque o indicador, ele fala que rosa é base, transparente é ácido. Vai chegar um momento que ele vai parar. Então, no finalzinho, a gente põe gotinha por gotinha. Quando ele simplesmente desaparecer todo o rosa, aquela última gotinha que desapareceu todo o rosa, ele vai estar uma solução neutra. E daí, se eu continuar colocando mais ácido, ele vai virar uma solução ácida. No caso, quando eu coloquei a última gotinha, ele fica neutro. Tem indicadores que é até mais legal, que ele tem uma cor para o ácido, ele tem uma cor para o neutro e uma cor para a base. Então, a gente pode fazer isso, colocar um ácido aqui e uma base aqui, mais o indicador. Se ele está na base, ele vai ficar dessa cor. A gente vai colocando ácido, 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 até que ele fique neutro. Se a gente passou uma gota, ele já vira ácido. Esse é o processo de neutralização, que é o processo de titulação. Bom, então, o que eu vou passar para vocês hoje? Eu vou passar o seguinte, então, acabando a nossa aula de hoje aqui agora, né, que já deu horário, enquanto eu vou passando essa outra aula, já vou editando essa, já vou colocando no YouTube. Então, até o final da manhã já está no Classroom de vocês. Então, eu vou colocar um vídeo falando sobre esse processo de neutralização e o processo que transforma aí um ácido na base e como é que funciona esse processo para vocês entenderem. Bom, e essa vai ser a nossa última atividade do bimestre, porque a semana que vem já encerra. Ok? Gente, uma ótima semana para vocês, um ótimo dia aí, bom feriado, juízo. Gente, quem não fez a P, faça. Quem não fez as atividades, ainda dá tempo. Corre e faça, tá bom? Gente, tchau para vocês e até mais. Fiquem com Deus.